Graças a Deus. O livro do Apocalipse, ele é muito complexo. É poucas pessoas que pregam a respeito dele. Amém? Por quê? Porque ele é muito complexo mesmo. Ele é tão complexo que no capítulo de número 1, vocês não vão abrir a Bíblia agora, o Senhor Jesus Cristo veio a João na ilha de Pátimo. João era um dos 12 apóstolos que ficou vivo até que Jesus voltasse. Ele morreu por volta de 80 a 90 anos de idade. Amém? Foi o único que não morreu de morte violenta, ou foi um mártir. Foi o único que foi para casa e morreu em casa. Porque nos evangelhos mesmo de João, Jesus já deu uma ordem, ou melhor dizendo, falou aos discípulos assim, a forma de que, como eles iriam morrer, por amor a Jesus. Mas aí, o texto do evangelho de capítulo de número 21 de João, vai dizendo que Jesus falou para eles, quando ia com Pedro caminhando, esse discípulo vinha atrás. E o Pedro olhou para Jesus e falou, e com este? O que será deste? Que era João. Ele falou assim, o que importa se eu queira que ele viva até que eu volte? Amém? Porque Jesus era curto também com eles dessa forma. Aleluia. Aí, diz o texto lá, e aconteceu o que? Uma conversa, que aquele discípulo não ia morrer mais. Todos começaram a falar que João não ia morrer mais, era o discípulo que não iria morrer. Amém? Mas não é bem assim as coisas de Deus. João, por volta de 80, 85 anos a 90 anos de idade, na ilha de Pátmos, os apóstolos todos tinham morrido. Todos de forma terríveis, por amor ao Evangelho, por amor a esse Jesus Cristo. Amém? E aí o imperador lança ele na ilha de Pátmos, porque ele não podia morrer. Ele foi lançado em latão com pinche fervendo, borbulhando, óleo, melhor dizendo. Amém? E a história relata que ele, quando estava ali, aleluia, prestes a ser jogado dentro desse latão, aleluia, com óleo fervente, esse imperador ou alguém dali disse para ele, olha, nega Jesus, ou então morre. E ele falou, meu mestre nunca fez mal para mim. Se eu tivesse forças, eu mesmo me lançaria aí dentro. Mas como eu não tenho, lance-me nesse lugar para que eu venha ao encontro do meu mestre. Amém? Lançaram ele, e eles ficaram pasmos, desesperados, porque ali ele só banhava e não acontecia nada. Amém, igreja? Foi lançado na ilha de Pátmos. Por quê? Porque para os imperadores naquela época, até essas questões de romanas, mitologia grega, para eles João virou um semideus, porque aquele homem não podia morrer. Então esses homens que era difícil de morrer eram lançados na ilha de Pátmos. Amém? E foram presos ali. E João ali recebe o apocalipse de Deus. Aí Jesus vem diante de João. E João recebe o apocalipse. Jesus, quando aparece a João, ele disse, João, escreve as coisas que aconteceram, as que estão acontecendo e as que vão acontecer. Amém? E João começa a escrever o livro do Apocalipse. O livro do Apocalipse é complexo, por quê? Porque capítulo de número 1 fala sobre as igrejas da Ásia. O capítulo de número 12, olha só para vocês verem. Capítulo de número 12 relata o princípio. Olha que coisa mais. O princípio antes da fundação do mundo, relata o capítulo de número 12. O capítulo de número 11 já relata o final, a volta de Cristo. O capítulo de número 19 já relata Jesus Cristo voltando. O capítulo de número 13 já relata o reinado do anticristo. Então ele é muito complexo de se entender, amém? Mas ele falou assim nele, aleluia, quem tem o Espírito entenda.
Então, se você estudar e buscar o Espírito Santo de Deus, Deus vai te dar. Amém? Então, eu quero dizer sobre o Apocalipse Apocalipse de número 12, por causa de que nós vamos conhecer mais a respeito dessas batalhas, dessas adversidades e por que o povo mundano, por que o mundo sofre na mão do inimigo. Amém? E agora nós temos o poder e autoridade. A igreja tem poder e autoridade para repreender as obras do mal. A igreja era fraca, ela não tinha essa força. Amém? O Apocalipse capítulo de número 12 vai dizendo aí, e viu um grande sinal no céu, né? Uma mulher vestida de sol, e tendo a lua debaixo dos pés, e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça, e estava grávida e com dores de parto, e gritava com ânsia de dar à luz. Amém? Essa mulher aqui, porque a mulher, no livro do Apocalipse, ela representa a igreja, uma grande igreja, e ela pode representar a Babilônia, a mãe das prostituições, que fez os povos da terra pecar espiritualmente. É uma grande prostituta, que diz até em Apocalipse capítulo de número 17, fala dela. Mas o Apocalipse capítulo de número 12, que nós lemos, fala de a igreja de Deus, a igreja do passado, a Israel do Velho Testamento. E essa igreja aqui, aleluia, ela era poderosa, diz o texto, né, vestida de sol, tendo a lua debaixo dos pés, uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça, que representa as 12 tribos de Israel, mas ela estava com ânsia de dar à luz. Amém? Significa Israel de Deus sofrendo de Gênesis, quando Eva pecou, até o livro de Malaquias, até o livro de Mateus, depois Jesus vindo sobre a terra. Então ela sofreu, a Israel de Deus. Você vai ler a Sagrada Escritura e vai ver o quanto esse povo sofreu, o quanto eles sofreram. É a mulher com ânsia de dar à luz, amém? O Messias, o Jesus, o nosso Senhor que havia de vir. Amém? Agora nós vamos entrar em coisa profunda. Aleluia. Diz assim, estava grávida, versículo 2, estava grávida com dores de parto, gritava com ânsia de dar à luz, e viu-se outro sinal no céu, e eis que era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as cabeças 7 diademas. Amém? Aqui fala de quem? Satanás. E viu-se um grande sinal no céu, ou melhor dizendo, um sinal e um grande dragão, que é o diabo, Satanás, o nosso adversário. Amém? Que a palavra diabo é adversário, Satanás, glória a Deus, aleluia, inimigo e adversário. Então quando fala Satanás, você diz, ai meu Deus, está falando adversário, inimigo, tá? Amém? Aleluia. Então o texto está dizendo assim, o versículo 4, e a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu, e as lançou-as sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que dando à luz lhe tragasse seu filho. Amém? Esse versículo de número 4 diz que esse inimigo, com a sua cauda, que é o diabo, levou a terça parte das estrelas do céu, a terça parte dos anjos de Deus, só com a cauda dele. Amém, igreja? Mas como é esse relato e essa história? É aonde eu pedi para ter marcação, para marcar. Abra sua Bíblia no livro de Ezequiel, capítulo de número 28. Bendito é o Senhor. Vamos ver aonde aconteceu isso. E por que do acontecimento? Como que foi que ele levou a terça parte das estrelas do céu? Amém?
Ezequiel capítulo de número 28, versículo de número 13 a seguir. Amém? O que eu quero dizer para que os irmãos aprendam Bíblia? Quanto mais cedo vocês aprenderem isso aqui, mais rápido quando vocês passarem por esses textos da Sagrada Escritura, vocês vão conhecer mais a respeito dos profetas. Aqui está dizendo o seguinte, que o profeta Ezequiel tinha que levantar uma lamentação contra o rei de Tiro. Amém? Era um rei da Síria, um rei inimigo, melhor dizendo, do povo de Israel, que veio e assolava o reino de Israel. Aí Deus pega, fala, Ezequiel, levante uma lamentação contra esse rei, profetiza contra a vida dele. Amém? Ezequiel começa a profetizar, e vocês vão entender o que é profecia. Quando chega no versículo de número 13, Ezequiel, ele vê mais além do que aquele rei. Ele está vendo a fisionomia dele até o versículo de número 12. No versículo de número 13, ele já vê quem está por trás do rei. Amém, igreja? Aleluia, glória a Deus. Então ele começa a dizer sobre quem? Satanás, que agia por trás do rei de Tiro. Amém? Vocês entenderam o que é acontecimento histórico e bíblico? O acontecimento bíblico é assim. Estava no Éden. O rei de Tiro estava no Éden? De forma alguma. Então ele falou assim, estava no Éden, jardim de Deus, toda pedra preciosa era a tua cobertura, a sardônia. Amém? Esperar os irmãos aqui para entender melhor. Diz assim, estava no Éden, jardim de Deus, toda pedra preciosa era a tua cobertura, a sardônia, o topázio, o diamante, a turquesa, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo, a esmeralda, o ouro, a obra dos teus tambores. Olha o que diz mais. E esmeralda e ouro. A obra dos teus tambores e dos teus pífaros estavam em ti. No dia em que foste criado, foram preparados. Amém? Aqui está falando de Lúcifer. Aqui está falando de um querubim, ungido de Deus. Amém? Ele estava por trás do rei de Tiro, fazendo todas aquelas atrocidades, ganhando reino, nações e povos. Vocês vão ver isso na Bíblia. E ele vai dizendo o quê? Vai profetizando contra ele. Tu estava no Éden. É querubim ungido. As pedras fogueadas era a sua cobertura. Aleluia. Está dizendo que ele tinha o quê? Grande glória, riqueza. Nada para ele faltava. O texto da Sagrada Escritura vai dizendo, se Deus levasse você, ou você fizer uma pergunta para Deus, o que ele tinha de mais precioso neste reinado, nesta época, antes da eternidade, antes que o mundo fosse criado, antes que fosse formar todas as coisas da existência, da matéria física, se você fizesse uma pergunta para Deus, o que ele tinha de mais lindo, mais glorioso, ele mostrava Lúcifer. Amém? Observe bem isso. Então, a Sagrada Escritura vai dizendo sobre ele, e ela vai dizendo de uma forma tão extraordinária. O texto diz assim, ó, a obra dos teus tambores, dos teus pífaros, estavam em ti. No dia em que foste criado, foram preparados. Quando ele foi criado, ele já foi criado com os pífaros e os tambores, instrumentos de glorificação e exaltação a Deus, porque ele foi criado para isso. Amém? Ele estava regendo o coral, ele glorificava e exaltava o Deus Todo-Poderoso de eternidade em eternidade. Amém? Ele glorificava o Deus soberano. Quando ele foi criado, os instrumentos foram criados com ele. Aleluia, glória a Deus.
Mas olha o que diz o texto. Aleluia. Versículo 14. Tu eras querubim ungido para proteger, e te estabeleci. No monte santo de Deus estavas, no meio das pedras fogueadas andavas. Perfeito era nos teus caminhos. Ele era perfeito no caminho dele. Ou seja, a retidão vivia nele. Ele era reto. Tudo que ele praticava era a vontade de Deus. Glória a Deus, aleluia. O texto vai dizendo mais. Oh Deus de glória. Desde o dia em que foste criado, até que se achou em ti iniquidade. Glória a Deus, aleluia. Então, um ser tão glorioso, magnífico, perfeito em formosura, o Senhor achou nele iniquidade. Amém? Iniquidade é o que na Sagrada Escritura? É pecado. Mas é pecado multiplicando-se, ou seja, a prática repetitiva do pecado. Mas como ele pecava? Ele não tinha carne. Não era desejos carnais. O texto vai dizendo ainda muito mais. Aleluia. Observe quem é seu inimigo. Eu estou falando dele. O texto diz: na multiplicação do teu comércio se encheu o teu interior de violência. Amém? Que comércio era esse na glória? O que ele tinha de comercializar, que houve nele transgressão. Na multiplicação do comércio dele. Observe bem, riqueza e glória fazia parte dele. Ele não precisava de nada. As pedras fogueadas era a cobertura. Riqueza, poder e glória ele já tinha. Aleluia. Mas abaixo de Jesus Cristo. Amém? Então esse comércio aqui, olha o que vai dizendo ainda. Na multiplicação do teu comércio se encheu o teu interior de violência. E pecaste, pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim ungido protetor, entre pedras fogueadas. Ele está dizendo o quê? A multiplicação de comércio dele era uma só: ludibriar e enganar, dizendo que tomaria uma posição para que todos eles que ficassem do lado dele viessem ter glória, poder, na mesma altura, nível, no mesmo estágio, na mesma elevação de Jesus Cristo na glória. Amém? Então ele transgrediu. Aleluia. Amém? Versículo 17 diz assim, ó: elevou-se o teu coração por causa da tua formosura. Por causa desse comércio, ele começou a analisar ele quanto ele era formoso. E o coração dele o texto diz que elevou. Observe bem, a vaidade não começou aqui na terra. Ela começou lá. Amém? Olhando ele, a sua glória, a sua formosura, por causa do erro que ele estava cometendo, o seu coração já se elevou. Aleluia. E ele começou a falar: eu sou belo mesmo, hein? Eu sou lindo mesmo. Quem já fez isso no espelho? Eu estou demais, eu estou arrebentando, não é? Satanás fez primeiro lá na glória. Vocês não sabiam disso, não? Ele adora. Vou falar aqui de um... Você já viu... Você já ouviu... E aquilo lá é baseado nas histórias, porque eles entendem muito bem disso. O advogado do diabo, no final ele fala assim: vaidade, meu pecado favorito. Quando ele mata muita gente. Irmão.
Eles sabem muito bem do que eles falam. Amém? Glória a Deus, aleluia. Observe bem isso. As ferramentas. Porque é isso que nos fez chegar até aqui. Observar a Sagrada Escritura e saber com que lidamos. Amém? O texto vai dizendo ainda muito mais. Aleluia. Corrompeste. O que é corromper? Por causa dessa vaidade. Sou lindo, glorioso. Nossa. Todo mundo que passa pira. Né? Meu Deus, mas nossa, como eu sou. E eu fico olhando assim no espelho. Aleluia. Não é assim? Estou demais, estou abalando. Satanás fez isso. Aleluia. Glorioso. Aleluia. Tem que ter cuidado, não tem, irmãos? Eu vou contar um testemunho aqui. Eu e a missionária por volta de 3 anos que eu estava pastoreando, 8 anos de obra, de ministério, 8 anos na presença de Deus, 3 anos mais ou menos pastoreando. E eu e a missionária falamos assim: quem não jejuma, não consagra, não vive uma vida na presença de Deus, não tem revelação de Deus. Deus não revela para ele. E nem fala com ele. Isso aí é tudo balela que nós estamos vendo por aí. Amém? Eu olhei e falei: missionário, todo dia, das 6 às 7, nunca deixamos de orar. Consagramos, jejuando, no mínimo 3 vezes por dia, 3 vezes por semana, o crente tem que jejuar. Vigiar a língua em todos os momentos, porque não adianta orar, jejuar e não vigiar a língua, porque a unção sai pela boca. Amém? Não resolve, tá? Jejua, ora e só fala coisa... Então, não resolve. Amém? Jesus falou primeiro, jejuar, vigiai e orai, Jesus falou, para que não entreis em tentação. Então, nós estávamos, tudo bem, eu e a missionária, fazendo caminhada, era das 6 às 7, orava, das 7, corria para Goianira e ia fazer caminhada ali em torno daquela praça. E aí, tinha uma academia de frente. Eu falei: missionário, vamos fazer uma academia? E ela falou: vamos? Eu falei: vamos. O que a gente faz? Vamos lá perguntar que hora que abre essa academia, porque a gente chega muito cedo. Aí a gente, 45 minutos de exercício físico, tá bom, nós vamos embora. Ela falou: tudo bem, vamos lá, vai dar tudo certo. Aí cheguei na academia por volta de, era 7 e pouco. Cheguei lá, falei: olha, seguinte, que hora que vocês abrem aqui? Porque a gente vem aqui direto, vocês nunca estão fechados, sempre abrem cedo. Não, mais ou menos 5h30 nós estamos aqui. Falei: ótimo, é bom. Porque eu ia missionário. Aí eu falei assim, que a partir desse momento não vem ninguém. Eu falei: não, vai vir mais tarde. Vocês podem observar aí, o povo não vem muito cedo não. Falei: onde a gente vai malhar? Pra gente não ficar aí, né? No meio daqui, tanta coisa. Então tá. Falei: ei, missionário, pelo menos essa aqui nós escapou, nós vai sair da praça, vamos para lá, vamos. E aí, eu deixei reservado, no outro dia trazer o dinheiro, já começamos no início da matrícula, foi tudo muito bem. Eu falei: não, missionário, agora nós vamos e tal. Aí vamos dormir. A gente veio, orou, jejuou, nem a favor do negócio não era. Nem a favor disso não era. Vamos orar a favor disso para Deus responder. Não, nós não fez nada. Nós ficou calado. Porque o interior do homem tem que ser esperto com isso. Às vezes nem pergunta a Deus por que quer. Isso é errado. Amém? E aí eu e ela dormimos. Na madrugada, eu entrei dentro de uma academia no sonho, forte. Quando eu entrava lá, tinha um homem negro. A face dele era terrível, ela se transfigurava. E ele era mais forte do que o Hulk. E lá dentro ele pegava, olhava para mim e segurava no pescoço de uma mulher e falava assim: tá vendo? Ela é minha. Aí eu falava: quem é ele? Aí Deus falava para mim assim: é o espírito que tem aí dentro da vaidade. E ele era forte. Eu falava: Jesus, ele é o espírito de vaidade? Ele é um espírito que está aí dentro. E ele pegava a mulher, pegava o homem, pegava todo mundo com a mão e falava: esses são meus. Eu falava: tudo bem.
E de repente começou uma grande batalha lá fora dessa academia, onde nós corríamos, na praça. Quando eu olhei para fora, era anjos e demônios. Eu falava, que batalha estranha é essa, meu Deus? E ele aí falava de novo, e você está aí dentro? E aí eu pegava e falava, não, mas espera aí. De repente vinha um anjo e minha esposa estava junto. Ele pegava e falava assim para mim e ela. Ele olhava para mim e ia em direção atrás desse lugar. E eu corria atrás dele, via ele virando a esquina e falava, por que você está indo embora? Porque eu achei muito glorioso aquilo. Ele falou assim, ó, eu sou o anjo que trabalha no ministério dela. Aí eu falei, mas você vai embora. E o anjo que trabalha no ministério dela, ela estava perdendo ele. E eu falei, meu Deus, mas que coisa extraordinária, pai, eu não quero nem saber disso aqui. No sonho mesmo eu falava. E eu acordei. Quando eu acordei, eu falei em espírito, dentro de mim. Falei, meu Deus, eu acordado. Meu Deus, confirma para mim, mais ainda, eu quero mais. Porque quem tem comunhão, Deus fala. Aí eu peguei e acordei, falei, pai, confirma nela. Levantei, quando eu levantei, fui no banheiro, voltei, ela acordou, e ela falou, eu falei para ela, Jess, o que aconteceu? Ela falou, eu tive um sonho. E eu falei, como que foi? Ela falou, eu estava dentro da academia. E todos os aparelhos estavam tudo quebrados. As coisas estavam tudo parecia que era um lugar terrível de se ficar. Ela falou para mim, eu falei, não precisa dizer mais nada. Aleluia. Falei, não é para nós. Para mim não é. Aleluia. Amém? Porque eu quero pôr a mão na cabeça e o demônio manifestar e ir embora. Eu quero que pomba gira, preto velho, Zé Pilintra, tranca rua, joelho estremeça diante de mim. Agora quem tem esse tipo de coisa é difícil. Porque eu já vi demais. Ela manifestar e falar na cara. Você? Quem já viu isso? Nunca viu, não? O dia que manifestar que eu vou interrogar ela para vocês verem. Como é que ela fala? É tudo meu. Tá tudo do jeito que eu gosto. Ela fala. Aleluia. Amém? Agora vocês querem ver aqui? Se você não quiser ver aqui, eu vou passar o vídeo de algumas pessoas que a gente conhece também, que faz esse tipo de obra de libertação. Amém? Peraí, se o pastor prega e não obedece, vamos ver se os demônios falando, vamos ver se vai dar alguma coisa. O que eu quero dizer, irmão? Existe ele. Amém? Existe ele. É errado, pastor, não, cuidar da sua saúde não é errado. Você fazer um exercício físico não é errado. Você correr não é errado. Aleluia. E você malhar não é errado. Glória a Deus, aleluia. Mas cuidado com esse espírito amigo da vaidade. Amém? Glória a Deus. Porque se ficar sedentário vem câncer. Se ficar sedentário vem má circulação. Se ficar sedentário a pressão aumenta. Aí depois quer orar para Jesus curar. Come. E depois é Jesus que tem que curar as enfermidades. Amém? Então, peraí. Eu estou isento de enfermidade se eu fizer, pastor? Não, mas você pode prolongar ela, ou você pode eliminar ela de sua vida. Faz parte. Amém? O apóstolo Paulo disse o exercício para nada mais presta a não ser para o corpo. Ele falou. Amém? Paulo diz isso aqui na palavra. Ok? Para que não venha pensar, então não pode nada. Aleluia, amém? Então é importante saber que existe ele. Aleluia. Existe ele. Tá? E é o pecado, um dos pecados favoritos, né? Quando ele viu que era belo e formoso, essa glória é uma coisa terrível. Aumentou dentro dele, que ele disse, o Senhor diz assim, ó,
Corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Corromper a sabedoria é apodrecer. Quando você vê um corrupto, um político é corrupto, alguém é corrupto ou alguém se corrompeu, é estado de decomposição, apodreficação, apodrecer, corromper, é isso. O texto está dizendo aqui que esta corrupção, aleluia, fez com que a sabedoria dele, corrompeu a sabedoria por causa do resplendor dele. O que corromper a sabedoria? É saber que o Deus é todo poderoso, o Senhor Jesus Cristo também é acima dele, tem mais poder do que ele jamais poderia ser igual a Jesus, mas ele queria tentar isso. O corrupto de entendimento e sabedoria, o que vive em iniquidade, ele se torna assim. Aleluia. Como? O diabo sabe que perdeu. Já era para ele. Mas ele continua. Vocês estão entendendo? Ele não é capaz de se arrepender, pedir perdão, voltar do início. Porque a mente está corrompida. O ser dele está corrompido. E o entendimento dele, a sabedoria dele também corrompe. Quantos a gente se vê dessa forma? Vocês estão entendendo agora? Foi isso que aconteceu com ele. Ele não quer saber se ele perdeu, ele quer continuar. Esse é o problema. Amém? Então vamos mais. Aí diz mais: por terra te lançarei, diante dos reis te pus. Por terra te lançarei, diante dos reis te pus, para que olhem para ti. Aleluia. Pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários, eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo, que te consumiu a ti, e te tornei em cinza sobre a terra, aos olhos de todos os que te veem. Todos os que te conhecem entre os povos estão espantados de ti, em grande espanto te tornastes, e nunca mais será para sempre. Amém? Mas espera aí, então é dessa forma? O próprio Isaías, capítulo de número 14, relata sobre ele de novo. Dizendo o quê? Articulando, ou melhor dizendo, desfazendo as obras dele, porque ele queria mais. Isaías, capítulo de número 14. Abra sua Bíblia lá. Aleluia, glória a Deus. Bendito é o Senhor. Aleluia. Ezequiel 28, o Senhor mostra qual é a queda dele. Essa queda horrível dele. Por que ele caiu? Por que ele foi lançado de cima para baixo? Amém? Por que esse inimigo, ele é tão furioso com a raça humana? Glória a Deus, aleluia. Por que eu estou pregando sobre isso? Porque hoje é um dia que ele vai agir. Amanhã só a TV e os jornais. Amém? Então o texto vai dizendo em Isaías 14, versículo 12. Aleluia. Versículo de número 11, está falando dele de novo, 11. Já foi derribado no inferno a tua soberba, com o som dos teus alaudes, os bichinhos debaixo de ti se estenderão, e os bichos te cobrirão. Amém? Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste lançados por terra, tu que debilitava as nações, e tu dizia no teu coração, olha o plano dele, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, da banda dos lados do norte, subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Amém? Essa era a estratégia dele. Agora subo, vou ser igual a ele, estabelecerei o meu trono, nos montes santos. Aleluia, glória a Deus. Riqueza e poder é o que ele quer.
Amém? Glória. Só que já era para ele. Foi-se. Porque como o Senhor disse, corrompeu o pensamento. Sabendo que é incapaz disso, já era. Deus é maior. É acima de tudo. Aleluia. Pode o caco contendar contra o seu Criador? É absurdo isso. Mas a corrupção gera isso. A corrupção de entendimento. Está caído, derrotado, mas não, vou até o fim. Estou por cima. Não mudou. A estratégia é a mesma do diabo. Amém? Então o texto vai dizendo ainda muito mais. Aleluia. Oh Deus de glória. Versículo 15. E contudo, levado será ao inferno e ao mais profundo do abismo. Aleluia. Só até aqui. Agora abra lá em Gênesis, capítulo de número 1. Glória a Deus. Eu estou falando de um versículo que eu falei do Apocalipse, capítulo de número 12. Se for pregar o Apocalipse 12 todo aqui, nós vai ficar 3, 4 dias. Amém? Mas eu quero falar do quê? Contra o que nós lutamos? Quem ele é? Você tem que conhecer o inimigo para saber com que você luta. Por que as pessoas ficam todas no mundo lá fora, escravizadas pelo diabo, depressões, famílias destruídas, condição da alma, do espírito derrotada, em estado de lamentação? Ganha, mas a alma está vazia e fala, para que eu nasci? Por que eu existo? Não é assim? O depressivo pensa isso todo tempo. Aleluia. Aí Deus está mostrando. Aleluia. Glória a Deus. Amém? Capítulo de número 1, Gênesis, versículo de número 26. Glória a Deus. Aleluia. Gênesis 1, 26. Nós vimos aí a queda do inimigo. A queda do adversário. Mas em Gênesis capítulo de número 1, versículo 26, a gente vê a criação de Deus, que é o homem. Deus vem, forma ou faz universos, galáxias. Deus cria toda a criação, toda a existência. Lança o inimigo de cima para baixo. Ele cai sobre a terra com os seus adeptos, os demônios. A gente vê Deus vindo, dizendo, haja luz, e houve luz sobre a terra. E na criação, o inimigo está. Na criação ele vê. Na criação ele observa todo ser humano. Amém? O texto está dizendo assim, ó. E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Agora observe bem. Deus pega, forma o homem do pó, da matéria, do pó, do pó não. Fala barro, mas aqui não diz barro, né? Diz do pó da terra. Tem gente que fala barro mesmo. Eu preguei várias vezes dizendo barro. Mas não é barro, é o pó, né? Pó da terra. Amém? Por que pó da terra? Porque todo elemento do nosso corpo está na terra. Amém? Deus formou o homem do pó da terra. Por quê? Porque é da terra que ele tirou o cálcio. Amém? Para os ossos. Aí depois ele tirou outra matéria, prima, aleluia, da construção humana, é claro, para criar nervos, carnes e todos os elementos necessários, ele tira do pó da terra. Amém? Eu vi uma explicação sobre isso uma vez, e o irmão é muito importante saber que ele falou assim, por isso que não faz homem de Marte, homem de Plutão, porque só na terra que tem todos os elementos que formam o ser humano. Amém? Então aí o que acontece? Ele falou, olha,
Fazemos agora o homem. Fazemos, está escrito aqui, ó. Versículo 26. Fazemos o homem, no plural. Pai, Filho e Espírito Santo. Estava na criação do homem. A nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém? Formou o homem do pó da terra. Aleluia. Soprou na narina. Bendito é o Senhor. E nós somos feitos de quê? De uma tricotomia humana. Corpo, alma e espírito. Aleluia. Todos os répteis, ou todos os animais, toda a fauna foi criada. Aleluia. E está escrito, seres de alma vivente. Morreu, desapareceu. Amém? Você e eu somos únicos que Deus soprou o Espírito. Então nós somos feitos de uma tricotomia. Corpo, alma e Espírito. Seu Espírito não morre. Sua alma não morre. Sua alma é eterna. Deus não vai vir destruir a alma, não. Ele vai lançar no lago de fogo eternamente. E junto com esse corpo, com a matéria. Amém? Então, os animais morrem, desaparecem. Já era. Não existe mais. Porque são seres de almas viventes. Amém? Então você não vai encontrar seu cachorrinho lá na glória. Você não vai encontrar seu animalzinho. Então para com isso. Dá mais valor na vida humana do que em cachorro, em gato. Tá? Você não vai ver nunca mais. Amém? Então, irmãos, o seu corpo é essa matéria. O seu espírito, ele se encarrega de armazenar, de entendimento. Toda vez que a Bíblia fala de coração, vocês estão sabendo que ela fala do seu espírito. Amém? Aleluia. Aí a palavra de Deus diz alma, porque a sua alma se encarrega do seu sentimento. Amém? Então, seu espírito, entendimento, coração, que eles dizem. Coração é só a bomba, né? Mas a palavra diz coração é o seu espírito, o seu interior, o seu entendimento. A alma, ela se encarrega da dor, sentimento. Aleluia. E o espírito, conhecimento. Amém? No entanto que Jesus diz em Lucas 16, 19, fala sobre o rico e o Lázaro. Foi para o inferno, o rico. Lázaro estava do outro lado. E ele, o rico, em chamas, em tormenta, dizendo para Abraão, pai Abraão, fala para Lázaro colocar o dedo na água e pingar na minha boca. Então tinha conhecimento. Lembra. No inferno lembra de tudo. É a forma que o inimigo tem de torturar o ser humano. Lembra quando te deram o folhetim da pregação? Lembra quando você foi na igreja e você não ouviu a mensagem? Você lembra? Então ele vai falar, a alma e o espírito ardendo. É necessário que lembre. Amém? Então, tira essa de que foi para outro plano, que é o plano do Pai, ou o inferno, e sumiu a mente. Não, lembra de tudo. Sabe tudo. Amém? Glória a Deus, aleluia. Oh Deus de glória. Então, irmãos, o texto diz que nessa criação, o inimigo está. No capítulo de número 3, Deus criou o homem, para que o homem viesse ter paz, alegria, harmonia, em toda a sua história. Dizem alguns, aleluia, historiadores, que Adão viveu por volta de 5.000 anos no Jardim do Éden. Aqui a gente lê 3 capítulos, acabou. Mas ele está falando de glória eterna, ele está falando de coisas boas, que não haverá mais angústia, desespero, dor, lágrima, tensão, aleluia, essa depressão, essa coisa horrenda que muitos sentem por aí afora. Nunca mais. Ele está falando que no jardim não existia isso. Aleluia. Era só o bom e o bom até o fim. Mas Deus vinha visitar Adão todo dia ao crepúsculo, ao virar do dia. E Deus fazia um culto com Adão, nunca vai cessar esse culto.
até na Nova Jerusalém. O texto diz que no capítulo de número 3 há um erro. A Eva, aleluia, deu fruto para Adão. E Adão comeu. Todos dois lascados. Ainda ferrou com a humanidade inteira. Porque transgrediu a lei de Deus. Só que Deus prega o evangelho no capítulo de número 3 ainda. Ele amaldiçoando a mulher, diz, da sua semente sairá o Messias. Era uma chance para a humanidade. O evangelho foi pregado no Éden. Da sua semente nascerá o Messias. A serpente vai tentar picar o calcanhar. Ele esmagará a cabeça da serpente, a descendência dela. Esmagará a cabeça da serpente. Está falando da luta que nós temos hoje contra o diabo. Amém, irmãos? O texto diz que ele desce. E quando ele está na terra, ele vê a criação do homem, ou de Deus. E ele jura a ela, irmão. Fala, essa eu vou derrubar. Por quê? Porque quando ele olha para mim, para você, ele vê que nós somos tudo que ele queria ser. O texto de Isaías 14 diz que ele queria estabelecer o trono dele no mais alto monte, no sublime monte, acima das mais altas nuvens. E o texto diz, e ser semelhante ao Altíssimo. Aí Deus vem, forma o homem de uma matéria, do pó da terra. E esse homem, agora está escrito, ele é a imagem e semelhança de Deus. Tudo que ele queria ser, você é. Ele tem fúria por isso. É por isso que ele põe prostituição. É por isso que ele põe esses desejos carnais desordenados. É por isso que ele falou, vai tudo prostituir, vai ficar sem casar, relando um no outro. É isso que ele faz, o diabo. É isso que vai acontecer com eles. Porque vocês caem mortos, vocês são meus. É isso que ele fez com a humanidade. Mas não tem pastor que prega isso, irmão. Aonde as igrejas vão parar? Aleluia, não tem aqui, por aqui que vocês veem, mas ainda existe o remanescente de Deus. Eu estava procurei e já vi demais, não só nesse país, mas em todos os lugares da terra ainda existe igreja que é de Deus, irmão. Que ainda prega o evangelho. Ele falou, poucos vão morar no porvir, não se preocupa não. Em Mateus 13 ele diz claramente, ele falou logo, a porta é estreita, apertado o caminho que conduz à vida. E Jesus falou, o mestre, o autor da salvação, poucos são que encontre. É poucos, irmão. Agora ele diz, entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são que encontram, o que entra por ele. Vocês estão entendendo? Aleluia, glória a Deus. Evangelho é isso aqui. Não é o que o povo prega por aí. Evangelho é isso aqui. Aleluia. Desde o passado foi isso aqui. Agora nesse evangelho contemporâneo, nessa era pós-moderna, esse modernismo, aí foram levantando o homem segundo o mundo. Aleluia. Amém? Que não tem conhecimento e não passa para o próximo. Então o que a Sagrada Escritura diz? Que o inimigo jurou à humanidade, falou, eu quero eles. O Senhor fez eles, eu vou destruir eles. Eu consigo. Para mim não tem tempo, mas eu levo eles. Aleluia. Amém? Então, irmãos, não é o pastor que é seu inimigo, não. Porque ele fala a verdade, não. Não é o irmão que tem conhecimento bíblico, não é aquele que fala, meu filho, você está no erro. Meu filho, sai desse erro. Meu filho, para com isso. Sai dessa... Não é, não. Aleluia. Tem gente desde Adão até hoje sofrendo no inferno. Aleluia. E lá a mãe não está. Lá o pai não está. Lá não tem ninguém. Somente aflição e dor.
E o povo está esquecendo disso, irmão. Aleluia. Ele falou, eu vou derrubar, e conseguiu, ele derrubou Eva. Aleluia. E de Eva foi quem? Adão. E de Adão foi quem? A humanidade. E Deus faz o quê? Eu, pela misericórdia, agora eu vou salvar esse povo. Porque Deus, Ele tem compromisso de salvar os que são dEle, os que querem Ele. Amém? Está escrito, sabe? Observe bem o que é Deus, irmãos. Eu vou falar. Com essa mensagem, vocês já vão saber interpretar o texto de Romanos, capítulo de número 1, a partir do versículo 18. Satanás fez o que agora? Vou fazer primeiro. Depois do dilúvio, vem Nirode, o que manda agora é religião. Vou detonar o sensualismo, promiscuidade, prostituição, erro, bebedice, vícios, todos esses tipos de coisa, eu vou destruir. E aí eu lanço as religiões sobre a terra. Porque Deus é aqui, ó, antes da religião existir. Está aqui, ó. Mas de Nirode, depois de Adão e Eva, começou. E aí a gente observa a história e vê os erros e falhas que a humanidade começaram a entrar. E o próprio apóstolo Paulo, em Romanos, capítulo de número 1, a partir do versículo 18, ele começa a dizer. O apóstolo Paulo diz para os romanos e para todos que são, porque do céu se manifesta a ira de Deus. Paulo está pregando, está escrito aqui. Por quê, Paulo? Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detém a verdade de Deus em mentira ou injustiça. Porquanto que de Deus se pode conhecer, deles se manifestam, porque Deus lhe manifestou. E o texto vai dizendo, porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o teu eterno poder, quanto a sua divindade, se entendem e se veem pelas coisas que foram criadas, para que eles fiquem inexcusáveis naquele grande dia. Aí ele fala mais, porque olha só, porque tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, e não lhe deram graças, mas antes em seus discursos se desvaneceram, o seu coração insensato se obscureceu, dizendo ser sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível, em semelhança da imagem de homens corruptíveis, de aves e de quadrúpedes e de répteis. Ao texto diz, pelo que também Deus os entregou às concupiscências dos seus corações, a imundícia, sabe para quê? Para desonrarem os seus corpos entre si. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. O texto vai dizendo ainda, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. Semelhantemente também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamarem em sua sensualidade, varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmo a recompensa que convinha pelos seus erros. E como não se importaram de ter conhecimento de Deus, Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm. Aí o texto vai dizendo, estando cheios de toda iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, enganos, malignidade, murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes a pai, a mãe, nécio, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, aos quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas os que consentem aos que as fazem. Paulo brincou quando disse isso? Trocaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homens.
de répteis, adoram animais. Moldaram a glória do Deus que é incorruptível, que ele ira, ele não quer a glória dele dividida com ninguém. Mas o homem adora o outro homem. O homem adora o ídolo, o homem adora os cantores, o homem adora o jogador de futebol, o homem adora rato na Índia, o homem adora macaco, o homem adora jacaré, o homem adora tudo. Deixaram a glória de Deus. O homem adora uma imagem. Ele prostra diante de gesso, de ouro. Ele prostra diante de um pedaço de pau entalhado. E Deus ira com isso. É que está escrito. Mas ele falou, quem que mandava é o filho. Porque esse povo está tudo corrompido. Acabou a humanidade. Aí, o texto está dizendo de Apocalipse que foi gemendo Israel com dores de parto, até que viesse dar a luz. Mas Satanás estava lá, porque dando a luz, ele tragaria o filho, que é o Messias. Você sabe onde ele pensou que era o filho? Lá em Moisés. O diabo falou, o Messias está vindo aí. Já entra logo em Faraó e manda matar toda criança que tinha no Egito, que era hebreu. O diabo entra em Faraó e fala, extermina todas as crianças, que vai nascer o Salvador. Mas aí nasce Moisés e ele fala, não é esse. Esse é o Salvador desse povo aqui. Aí ele faz a mesma coisa lá no tempo de Herodes, quando o Messias nasce, que é o nosso Jesus Cristo. Manda matar todas as crianças de 2 anos para baixo. Amém? Querendo o quê? O dragão, que a mulher dando a luz, tragasse o filho. Vocês entenderam o Apocalipse 12 agora? O início dele? Agora deu para ter uma base? Agora, peraí, e esse Velho Testamento? Como que é, pastor? O povo de Israel sofreu, nós temos que orar por eles dia e noite, porque se não fosse Israel, nós não estaríamos aqui, irmãos. Deus já tinha acabado com a humanidade. E para ele é facinho, você sabe que foi no dilúvio, né? Era simples. Ele falou, nunca mais, Moisés, ou Noé, destruirei a terra com água. Mas está aí um arco-íris para que a humanidade veja. Que agora vai ser com fogo. E o texto, a palavra de Deus diz em Pedro, dizendo, o apóstolo Pedro, que todo elemento se desfará pela força do fogo. Você já imaginou? Todo elemento na existência que se desfazer, vai queimar até para baixo do chão. Irmão. Não sabe quantos quilômetros para baixo esse fogo de Deus torra e derrete e desintegra. Amém? Nós estamos do lado de um Deus vivo, hein? Eu estou dizendo o caráter de Deus, bíblico. Eu estou dizendo que no Velho Testamento esse povo sofreu. Porque às vezes pergunta, por que ele é crente? Por que o pastor é crente? Por que a missionária é crente? É por uma vida melhor? É porque é chique agora ser gospel? Agora os milionários estão gospel, são ricos? O presidente aceitou Jesus? Mas espera aí, é por isso? O evangelho é mais do que isso. O evangelho é vida eterna. Aqui está falando de uma guerra que não começou aqui. Ela vem antes da nossa existência. E agora nós estamos combatendo contra isso. E o evangelho também é isso. O evangelho não te isenta das coisas boas. Mas o evangelho te orienta a viver em santidade. Amém? Aleluia. Glória a Deus. No Velho Testamento, o diabo podia ir lá na glória e acusar a igreja. Porque quem errou foi o homem. O homem deu liberdade do inimigo entrar no mundo. Eu estou pregando uma palavra que, se você guardar no seu interior, no seu entendimento, você vai ler a Bíblia e vai falar, agora eu entendo tudo. Porque eu estou resumindo ela. Eu estou resumindo para você olhar como Deus de cima para baixo e ver todos os capítulos e observar, é verdade, é isso aqui. Fica mais fácil da compreensão. Amém? Então,
o Velho Testamento era a igreja do Senhor, essa mulher que estava com ânsia de dar à luz, mas o diabo ia lá na glória acusar o povo, porque quem erra não é o homem. Deus não vai entrar na sua vida e tirar as coisas da sua vida. Amém? Nunca foi assim. Deus liberta um cativo, um oprimido, um possesso de demônio, que não tem poder sobre o seu próprio interior e corpo. Amém? Jesus vem e fala, sai em nome de Jesus. Amém? Mas a pessoa que pode, Deus nunca faz por ela. Deus não entrou no mundo e falou, vou tirar o diabo e vou escolher o meu. Não. O Velho Testamento, o homem peca e erra, Deus dá as ferramentas, um meio, um método de tirar, do homem sair do problema. Deus nunca vai te tirar do problema. Ele vai te dar ferramentas, poder, autoridade, para você sair do problema. Amém? Porque Jesus, quando ressuscita Lázaro, a gente prega muito isso por aí, né? Jesus vem e diz assim, tira a pedra, para-nos. Tirar a pedra, uma rocha daquela, precisava de 5, 6 homens, era muito peso. E fala, tira a pedra para ressuscitar Lázaro. Qual que é mais fácil, tirar a pedra ou ressuscitar Lázaro? Pois bem, é mais fácil Jesus chegar e fazer assim com a pedra. Mas não, o que você pode fazer, você faz. E o mais difícil, que é ressuscitar, Deus ressuscita. O que você pode fazer na sua vida, Deus não vai fazer por você. Você vai ter que tirar, você vai ter que sair, você vai ter que rejeitar, por amor a Ele. E as outras coisas Ele fará na sua vida. O mais difícil, o que você não consegue, Deus te dará. É sempre assim, irmãos. É vivendo Bíblia e aprendendo com Deus. Aí o que ele faz? Pecou Adão, cerrou. Vou ter que enviar meu filho, o Messias. Eu não vou tirar o Satanás do mundo, não tem como. O erro foi do homem, o homem tem que se virar. A única coisa agora é o quê? O sacrifício vicário. É sangue por sangue. Adão errou, sangue, digno de morte. Ele falou, se comer do fruto, morrerás. Pronto, morte, morreu. Agora eu vou ter que enviar o meu filho amado. Filho, desce, morre por eles. Dá o seu sangue por eles. Seu sangue é puro, porque você não pecou, você não vai pecar. Seu sangue vai cobrir a multidão de pecado deles. Vai aplacar a minha ira contra a humanidade. Todos aqueles que são meus, eu te darei e vão vir a mim de novo. Esse é o plano de Deus sobre a humanidade. Aleluia. No Velho Testamento, o inimigo subia aos céus e acusava a igreja. Abra sua Bíblia aí. Livro de Jó, capítulo de número 1. Aleluia. Bendito é o Senhor. Graças a Deus. Versículo de número 7 diz assim. Todos acharam? Bendito é o Senhor. Então o Senhor disse a Satanás, de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse, de rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás, observaste tu meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero, é reto e temente a Deus e desvia-se do mal. Amém? O texto está dizendo que aí houve uma reunião no céus. Velho Testamento, princípio. E quem vem no meio deles? Quem vem no meio dos seres celestiais? Quem vem no meio dos anjos, querubins? Quem veio? Satanás. E ele falou, tu viste meu servo Jó?
Perguntou para ele de onde tu vens primeiro, né? Tu viste meu servo Jó, homem íntegro e reto, que se desvia do mal? Aleluia. Amém? Ele ia e ele acusou Jó. Ele disse: Jó só te serve porque ele tem bens. Jó só te serve porque ele tem família. Jó só te serve porque ele tem tudo. Deixa eu tirar tudo dele para você ver. Aí Deus permitiu. E Jó passou por toda aquela desgraça que aconteceu com Jó. Amém? Todos os 10 filhos morreram, todos os seus rebanhos, toda a riqueza, tudo de Jó foi perdido. Porque o inimigo subia diante de Deus e acusava o povo dele. Quando Jesus vem, o Messias, o nosso Redentor, a palavra de Deus vai dizendo que ele começa, lá em Mateus capítulo de número 4, olha aí. Aleluia, bendito é o Senhor. Evangelho de Mateus capítulo de número 4. Oh Deus de glória. O que está escrito aí? Melhor dizendo, 3, versículo de número 13. Está escrito assim, ó. Então veio Jesus da Galileia ter com João junto do Jordão para ser batizado por ele. Mas João, capítulo 3, versículo 14, tá? Mas João opunha-se, dizendo: eu careço de ser batizado por ti, e vem tu a mim? E Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: deixa, pois, agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz do céu dizia: este é meu filho amado, em quem me comprazo. Ou seja, que traz-me felicidade. Amém? Agora você entende por que Jesus era necessário para nós Jesus nascer. O inimigo acusava o povo de dia e noite. Não tinha como. O homem vivia pela lei, mas a lei era pesada. O apóstolo Paulo diz em uma de suas epístolas que a lei, quando diz não faça, aí é que o homem dava vontade de fazer. Porque o inimigo, aproveitando da lei, ele introduzia no homem para mostrar o quanto a obra do mal é maligna. Porque a lei dizia: não matarás, e o homem pegava e queria. Não furtarás, não cobiçarás, não derás falso testemunho, não cobiçar a mulher do próximo. O inimigo vinha diante do homem e o homem não suportava isso. E porque a lei de Deus dizia. Então é necessário enviar Jesus Cristo, que só por Jesus Cristo consegue. Aleluia. É só por Ele que dá conta de sair. É só por Ele, aleluia, que vence o mal. Sem Jesus ninguém vence o mal. Ninguém consegue. Por isso o ato de aceitar Cristo. Por isso o ato de confessar Ele diante dos homens. Porque sem Jesus ninguém dá conta. Aleluia, glória a Deus. O texto diz que Jesus nasce, cresce, e Ele vai para ser batizado por João Batista. Passa pelo batismo. O capítulo de número 4 diz que então foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias, 40 noites, teve fome. Aleluia. Jesus agora passa por uma adversidade e Ele veio sobre a terra como exemplo para nós. Dizendo que todo ser humano, quando aceita Jesus Cristo, precisa ter algo reservado com Deus. Se Jesus, Filho de Deus, fez isso, imagina eu e você quando aceitamos Jesus. Tem que ter algo com Deus. Tem que ter o devocional com Ele. Tem que ter suas horas, tem que ter seus dias. Pastor, vai largar tudo? Não, faça tudo, mas inclua o que é de Deus. Não interessa a forma. A gente tem que ter um contato com Deus, senão nunca é liberto. Aleluia. Amém, igreja? Se Jesus passou por isso, e ele precisava, não, ele falou para João: faça, João, para que se cumpra toda a justiça de Deus, do meu Pai. Faça.
Tem que fazer, é preciso, é necessário. Efésios está escrito que nós devemos ser na medida e estatura completa de Cristo Jesus. Tudo que ele passou, ele falou, vou ser conduzido ao Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. 40 dias de jejum, 40 dias e 40 noites, teve fome. Quem se materializa na presença dele é o diabo. Jesus vence o diabo. Porque a Sagrada Escritura está dizendo que ele chega no ponto mais frágil, que Jesus teve fome. E ele viu que era Jesus. Porque o texto está escrito aqui, olha, observe bem, ó. Aleluia. E disse, versículo 6, 4, 6, capítulo 4, versículo 6. E disse-lhe, se tu és filho de Deus, ou melhor dizendo assim, ó, é escrito no verso 3. E chegando-se a ele o tentador, que é o diabo, disse, se tu és filho de Deus, manda que essas pedras se tornem em pães. Observe bem, Jesus estava 40 dias e 40 noites jejuando e orando. O capítulo 3 está dizendo assim, que quando 3:13, está dizendo que quando ele é batizado, abre os céus, vem como uma pomba, uma forma corpórea de uma pomba, o Espírito Santo, pouse sobre Jesus. Uma voz bem alta diz, esse é meu filho amado. Tudo que Satanás queria ouvir desde o passado, ele falou, agora eu tenho que investir nele. Aí Jesus, 40 dias e 40 noites, sem comer e sem beber no deserto. Satanás já sabia, falou assim, tu não és filho de Deus? Ele estava lá ou não estava no batismo? Então o seu batismo, o diabo está lá te olhando. Falando, será que ele vai aguentar ou ela? Ou batiza sem beber? Batiza bagunçando? Quem vai vir te tentar primeiro? Quem vai? Se não tiver preparado. Vocês podem observar. Ele procurou Jesus desde o princípio. E não achou em Moisés. Só achou em Herodes. Falou, ele vai nascer na manjedoura. E aqui o texto está dizendo que o inimigo estava no batismo e viu que Deus falou do Jesus, o nosso Senhor. Aleluia. Satanás está 24. Evangelho de João, Epístola do Apóstolo Pedro. Primeira Epístola do Apóstolo Pedro, capítulo de número 5, versículo de número 8, está dizendo assim, estejai sóbrio, vigiai, porque o diabo, o vosso adversário, anda ao derredor, rugindo como leão, procurando a quem possa tragar. Amém? Abre lá, para vocês verem, vamos lá. Ele está solto então? Então, peraí, quando vocês vêem contenda, quando vocês vêem uma briga de casal, quando vocês vêem um relacionamento conturbado, uma mãe que briga, um filho, guerra, sedições, palavras torpes, xingamentos, bebedice, glutonaria, bagunça, quem está ali? É o anjo de Deus? Então quem é crente faz o quê? Vamos vigiar. Olha o diabo querendo entrar aí no nosso meio. Quem é crente já sabe. Você acredita que é cortado na hora? Aí o outro fala, vixe, sangue de Jesus tem poder. Corta essa conversa. Mas na vida do ímpio não. Da separação, da briga, acaba com família e todo mundo dança. Vocês estão entendendo, irmãos? Aleluia. Vocês que encontraram 1 Pedro, capítulo de número 5, aleluia, antes do Apocalipse aí, ó. Aleluia. É antes do Apocalipse. Glória a Deus. Olha o que Deus fala aí. Antes do Apocalipse tem João, Epístola do Apóstolo João, e depois Epístola do Apóstolo Pedro. É a primeira epístola, capítulo de número 5, não é? Versículo de número 8, diz o que aí? Sede sóbrio. O nome disso é parte A do versículo, do verso. Parte A, sede sóbrio. É de cachaça? É de parar de beber? Não, é estar atento, né?
vigilante, todo o tempo. Ele está falando assim, sua guerra não é contra o marido, não é contra o vizinho, o irmão, o da empresa, o que está na rua, não. Ele está falando, é o diabo. Sede sóbrio, estejais sóbrio. Porque qualquer contenda você fala, está errado, o inimigo está no meio disso. Amém? Diz aí, sede sóbrio. Vigiai. O que é vigiar? Aleluia. Estar a todo tempo observando que você é crente. Eu sou crente, sou cristão. Eu tenho que vigiar para que eu não caia na armadilha do diabo. Quem vigia não deixa o ladrão entrar. Está entendendo? Vigiai, porque o diabo, o vosso adversário, você só tem um inimigo. O que as pessoas são um canal dele. Você só tem um. Por isso que é aquele ditado velho, popular, onde um não quer, dois não briga. Fala, não, rapaz, está repreendido em nome de Jesus. Né? Não, está queimado, está repreendido, eu repreendo, sem contenda. Vamos parar com isso aqui. Amém? Então ele disse, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda ao derredor. O que é derredor? Ao redor é uma coisa, né? Mas ao derredor é mais longe, não é? Porque diante de nós, em nós que aceitamos Cristo, seu corpo agora é dele. Você pertence a Jesus. O diabo, ele não pode ficar próximo de você. Em você é o sangue do Cordeiro. E o inimigo, então, tem que ficar ao derredor, mais longe. Mas aí ele fica olhando, ele está ao redor. E o pior é que ele fica rugendo, procurando a quem possa tragar. Sabe como? O povo pensa até que é colheita, não é? Pratica só coisas erradas. Aí, o problema acontece, o inimigo entra. Aleluia. Amém? Deu uma brecha na vida, o inimigo vai querer entrar. O nosso papel, nossa, aleluia, glória a Deus, responsabilidade é repreender o mal. Não vou deixar a brecha aberta. Vou tirar isso da minha vida. E por isso que casal é importantíssimo para isso. O casal. Porque às vezes um está mais fraco, o outro, peraí. Você viu a mensagem. Você viu, é Deus falando conosco. Ele está conosco. Então vamos cortar aqui, isso aqui acabou. O diabo leva um tapa e sai correndo. Entendeu? É a forma de esbofetear o diabo. Amém? Principalmente, olha o que vai dizendo aqui, ó. Ao derredor, bramando como leão, que é rugindo, buscando a quem possa tragar. Aleluia. Bendito é o Senhor. O inimigo está solto. Eu aprendi, minha avó ensinava que o Satanás estava preso, que ela era crente. Aleluia. Que o diabo está preso, está acorrentado no inferno. Aí eu fui ler na carta de Judas, que era outros anjos, que estão armazenados em prisões eternas para o grande dia do juízo de Deus. Aleluia. Mas o diabo está solto. Ele nunca foi preso. Amém? Então o cristão tem que orar e vigiar nesses pontos. Ah, ele pode entrar na minha vida, na sua? De jeito nenhum. Não pode. Não tem poder. Não tem liberdade para isso. É só se você quiser. Se você convidar ele é terrível. Amém? Você entendeu aí? Aleluia, glória a Deus. Por que não pode então? Me explica, pastor. Porque no passado ele era invasor. Ele chegava arrebentando no Velho Testamento. Mas e agora? Que luta é essa que nós temos contra ele? Como lutar? Que armaduras são essas? Jesus mostrou. Ele passa, em Mateus capítulo de número 4, ele passa por essa tentação.
falando, olha, vai ter essa tentação na vida do cristão, mas o cristão vence. Ele diz assim, você não é filho de Deus? Faça com que essas pedras se tornem pães. Primeira coisa, primeira estratégia do inimigo, aleluia, provar Jesus na necessidade dele, aleluia, em que ele mais necessita no momento, porque Jesus tinha poder para isso, mas se ele fizesse, ele estaria fazendo o quê? Desobedecendo a Deus, porque o poder dele não foi usado para aquela hora, e nem para aquela ocasião, nem para obedecer o diabo, amém? O inimigo vai vir dessa forma, tem que ter cuidado, em vários pontos da nossa vida, ele vem com essa forma. Outra coisa, ele pega Jesus e vai ao mais alto pináculo de Jerusalém, é o que ele faz, e fala, tu não é filho de Deus? Não está escrito o quê? O Senhor dará ordem aos anjos ao teu respeito, para que não tropeces em pedras? Aí Jesus diz para ele, mas também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. A primeira tentação do pão transforma essas pedras em pães. Jesus falou, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Jesus está falando, sem a palavra ninguém vive. Sem o conhecimento para saber como viver, não vivemos, vegetamos. A palavra de Deus diz, Jesus falou para os fariseus, erreis por não conhecer as sagradas escrituras e nem o poder de Deus. Jesus certa vez disse claramente, o meu povo, ou melhor dizendo, Deus disse, o meu povo perece, que é morre por lhe faltar conhecimento. É por faltar conhecimento mesmo que nós vivíamos no mundo lá fora, praticando tudo que era errado. É por faltar conhecimento mesmo que muitos vivem no erro, na prática do erro. Morrem, amém? Então Jesus, ele veio o quê? Em sinal de exemplo, vocês vão passar por isso. Eu combati o inimigo na palavra. Jesus jejuou e orou 40 dias e 40 noites. Se ele tivesse... O inimigo materializou na presença dele, ele podia acabar com ele e mandar ele embora. Mas ele falou, não vou fazer isso. Por que ele não faz isso? Porque ele estava como exemplo na terra. Ele estava mostrando para mim e para você o que nós temos que enfrentar. Amém? É difícil? De forma alguma. Aceitando a Jesus Cristo, é tudo fácil. Não tem nada difícil em servir Jesus. Amém? O texto vai dizendo que ele leva ao mais alto pináculo de Jerusalém. Ele falou, também está escrito, não tentarás o Senhor seu Deus. Leva Jesus Cristo ao mais alto monte sobre a face da terra. Eu queria pedir por gentileza, vocês estão dentro da casa de Deus, não pode ficar de jeito aí não, viu rapaz? Isso é desrespeito. Você mesmo, esse jovem aí, ó, beijando, abraçando, isso aqui é a casa de Deus. Pode parar com isso, tem que respeitar, rapaz. Que coisa feia, desde o início do culto, aí. Não, você não suporta isso não, aí. Ainda falei da Bíblia aqui. Você quer que Deus te prova que eu estou certo? A partir de hoje você vai ver Deus te provar. O que eu falei aqui é dele. E é ele que está falando com você. Coisa horrível, irmão. Pratiquei tudo que era errado no mundo. Era terrível na mão de Satanás. Mas dentro da casa de Deus eu reverenciava. Não, irmão, para com isso aí. E pode falar para todos que quiserem vir visitar da outra vez. Amém? Que o negócio é estreito mesmo na casa de Deus. A palavra de Deus diz, guardai os vossos pés quando entrares na casa do Senhor. Deus está vendo, irmão, isso aqui. E se eu não falo com ele, quem ia levar um ataque era eu, de Deus. Está pensando que eu falo por quê? Porque eu quero ter autoridade, porque eu sou só a lei eclesiástica, como dizem, porque eu só estou na frente da obra, porque eu estou querendo aparecer. Deus me corrige, Ele me arrebenta também.
Vocês sabem disso que está escrito aqui? Eu exorto e castigo a todos quanto amo. Amém? Quer uma coisa? Por isso que eu usei o exemplo da católica. Eu nem gosto de ficar falando de católico aqui. Ué. Vai na católica para você ver. E te corrige lá de cima. Ficar desse jeito aí. Na hora. Vai lá na reunião do candomblé lá. Fica amassando um outro lá dentro, você vê. Logo, logo a pombagira incorpora nos dois lá. Você vai ver, porque eu já fui de lá, eu já vi. Irmãos. Vai no espiritismo pra você ver. É a mesma coisa. Tem que haver reverência. Estou pregando sobre céu e inferno. Eu estou falando que Satanás está vindo tragar a alma. E está agarrando e maçando. Está louco, irmão, uma coisa dessa aí. Aonde estamos vivendo? Misericórdia. A Sagrada Escritura é clara, eu estou falando do Filho de Deus. Eu estou falando do Messias. Eu estou falando por causa desse evangelho que está por aí, é que acontecem essas coisas. É por causa do evangelho que rola por aí, é que está acontecendo todas essas coisas. Ninguém dá credibilidade. No passado, ou melhor dizendo, ninguém não, né? Entre aspas. Corrigindo. Muita gente não dá credibilidade mais ao evangelho. Nada. Por quê? No passado, tinha medo de crente quando passava na rua. Eu era criança, eu via. Tinha medo de crente, irmão. Imagina entrar na casa de Deus. No passado, quando chegava, falava assim, ó, eu sou cristão, estou precisando de algo fiado. O homem dava um mercado para ele. Hoje em dia, por causa desse evangelho que estão pregando, crente não vem para ele não, dá calote. É uma coisa absurda, irmão. Porque ninguém mais prega a verdade. Aleluia, glória a Deus. Bendito é o Senhor. Amém? Então vamos continuar a Sagrada Escritura. Estou falando do Filho de Deus. Eu acho bom que eu comecei a mensagem dizendo o que para os irmãos? Nós vamos estar diante do grande trono de Deus. Eu vou estar com você lá, rosto a rosto, face a face. E Deus vai falar para uns, você vai para o inferno porque você blasfemou, cometeu o que não devia. E eu vou fazer o quê? Lança, porque eu vou fazer o quê? É disso que Deus está falando. É coisa muito profunda e séria. Amém? Glória a Deus, aleluia, bendito é o Senhor. Guarde os pés quando entrares na casa do Senhor. A palavra de Deus vai dizendo que esse mesmo Messias, agora eu vou ganhar tempo e vou terminar. O nosso Senhor Jesus Cristo vem como exemplo sobre a face da terra. Em Mateus, todo mundo viu aí, tem que casar. Vou aproveitar o ensejo agora, vou falar logo de jovem. Jovem tem que casar. Se não casar, vai prostituir, vai cair em adultério, vai fornicar. Porque homem só quer carne. Quem é homem aqui? Quem é homem aqui? Quem é homem aqui? Quando você namorava, você queria o quê? Com aliança no dedo, construir a casa, comprar os móveis, trabalhar para sustentar? Você queria primeiro cair com ela, rapaz. Todo homem. Nós é bobo aqui? Ué, é isso que o cara quer. E muitos caiu, já era. Dá um pé e some. Por isso que crente é assim. Um ano está casando, rapaz. Senão vai fornicar. Deus vem e te mata. Te leva. No evangelho é isso. Por isso que o evangelho é sincero. Não vamos brincar não. Não está na casa de Deus para brincar não. Os casal tem que ouvir isso mesmo. Tem que casar. Ou quer casar não, meu filho? Quer casar não, vaza. Não namora com a minha filha não. Um ano está casando. Uai, que bagunça é essa? É amassar e ir embora? Não, peraí, pastor. Nossa, está sendo radical. Radical? Você é pai dela? Você vai querer que um masse, o outro masse, o outro masse, o outro masse? Você quer? Eu não quero. Um ano está casando. Quer trabalha? Consegue sustentar? Trabalhador? Consegue sustentar? Então um ano está casando, meu filho. Eu te dou a benção.
Ué, que bagunça é essa? Quer ouvir a verdade? Se ele te ama, ele quer casar, minha filha. Se não te ama, ó, ele quer só o mel e sai voado. Se fosse a missionária pregando aqui, vocês iam ver. Eu estou falando só o doce. Você ia ver o que ele fala. Que ela é boa nisso. Irmãos, vamos cair na real. Aleluia. A casa de Deus é casa de lavar, a casa de Deus é lugar de lavar a roupa. Amém? Vamos cair na real. Aleluia. Jovem da igreja aqui é desse jeito. Primeiro é o quê? A bênção dos pais. Depois a bênção pastoral. Depois matrimônio. E pronto. Amém? Glória a Deus, aleluia. Foi assim que eu fiz, né? Saí do mundo, falei, olha, nunca tinha, eu entrava dentro da casa, minha mãe falava assim, ó, não envolve com esse filho meu aqui. Eu nem para a igreja ia, minha casa era dentro da igreja, mas eu praticava tudo que era errado, eu falava, não vou beirar as irmãs não, que eu vou derrubar elas. Eu mesmo falava, se eu quiser mulher, eu vou para o mundo. Aí quando eu falei, eu vou ser convertido, como é que é o negócio aí? 1 ano está casando? Vou casar com 1 ano. Aí vou mostrar para esse povo tudinho aí o que é ser crente. Porque esse povo não sabe o que é ser cristão, não. Vou honrar, vou pegar a mulher, vou honrar. Vou honrar ela, porque ela é uma flor. Ela é virgem, ela é pura. Eu preciso honrar ela. E se não for pura, honra do mesmo jeito. Mas tem que casar. Amém? Aleluia. Oh Deus de glória. Porque é assim que acontece. Não, mas nós estamos vivendo em pleno século 21, pastor. Como que faz? O negócio está... O século é o século. A nossa vida é a nossa vida. A palavra é a palavra. O reino de Deus é o reino de Deus. Aleluia. Amém? Se me ama, me quer. Se não me ama, não me quer. É assim. Amém? Glória a Deus, aleluia. Por quê? Agora eu vou falar de consequências. Então, consequências todo mundo sabe. Eu não estou pregando para meninos, né? A consequência é, depois de viverem uma vida de pecado, a maioria sabe o que vai dar no futuro. Nós queremos para os nossos filhos o que nós passamos? De forma alguma. Agora vamos olhar a nossa vida no passado. Aleluia. Amém? Então pronto. Chegou. Não é estudo para jovens, mas o homem para namorar, ele tem que estar psicologicamente preparado. Primeiro, psicologicamente preparado. Depois, tem que ter trabalho. Não pode ser vagabundo. Ou então filhinho de papai e mamãe que não trabalha. Está entendendo? Depois, ter condição de sustentar. Está entendendo? Se não, está fazendo o quê? É só aproveitar. É isso. A Bíblia exige isso? Exige. A palavra de Deus exige que o homem venha estar nessa condição. Só saía de casa a mulher, a varoa, quando estava nessa condição. Por isso que a igreja de Deus é correta. Amém? E eu volto a repetir. Se te ama, te quer. Aleluia. Está preparado. Tem condição. Tem condição de sustentar uma família? Tem. Então eu vou casar. Senão não inventa. Massação é só para pecar. Amém? Quem gosta da palavra, diga amém. Amém. Glória a Deus, aleluia. Jesus Cristo, para resumir, ele veio sobre a terra e começou o seu milagre aí, depois desta tentação. Foi levado ao mais alto pináculo de Jerusalém, Mateus capítulo de número 4. Quando ele estava ali, Satanás mostra para ele todos os reinos da terra. Todos os reinos da terra. E diz, se tu prostrares diante de mim, tudo isso aí eu te darei.
Porque o inimigo dá riqueza. Ele dá. Quando ele dá riqueza? Para tirar a pessoa do ministério, da igreja. Ele dá riqueza. Quando você começar a ganhar muito dinheiro, seu patrão, suas horas extras, suas coisas do mundo, seu bolso está enchendo, entendeu? As viagens vai querer tirar. Vocês falam, tem cuidado. O inimigo está por detrás dessas coisas também. Não é errado, mas tem que ter cuidado. Amém? Então ele falou assim, mas somente a Deus adorarás, e somente a Ele prestarás culto. O texto está dizendo. Aí ele pega e diz assim, ó, sai de reto, Satanás. O diabo foi embora, vieram os anjos e os serviram. Amém? Depois da sua prova, depois da adversidade, quem vai te servir é Deus e os anjos. Então fique firme nessa palavra. Amém? Aí ele começa o ministério na Galileia. O primeiro milagre dele foi no casamento. Ele começa a formar discípulos. Os discípulos vêm. Aí o inimigo está irado com essa situação, porque ele está perdendo. O texto da Sagrada Escritura diz que ele vem, cura, faz maravilhas, prodígios, sinais no meio do povo. E aí ele fala assim agora em Mateus capítulo de número 10. Ide para os 12 discípulos, vai, prega a palavra, prega. Mateus capítulo de número 10 aí, para nós andarmos. Mateus 10 está escrito assim, ó, vai, ide. Olha o que está dizendo aqui. Bendito é o Senhor. Mateus 10, verso 8. Verso 7. Mateus 10, 7 diz assim, ó. E indo, é a missão dos 12, não é? Verso 7 diz, e indo, pregai, dizendo, é chegado o reino dos céus. Primeira coisa ele falou, indo, pregai. Está entendendo? Aí o versículo 8, curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebeste, de graça dai. O verso 7 está escrito o quê? E indo, pregai, não é? O verso 8, curai os enfermos, faz as maravilhas dos prodígios. Aí está escrito assim, de graça recebeste, de graça dai. É pecado cobrar para pegar, é pecado cobrar para cantar, é pecado porque você recebeu de graça. Você nunca pode cobrar. Amém? Você não recebeu de graça? De graça você dá. Você dá o evangelho de graça, você dá o louvor de graça. Quem canta e cobra, peca. Agora imagina como que vai ser no último dia. Aleluia. Estão achando que o louvor é deles. Estão achando que a palavra é deles, para eles vender. Amém? O texto diz, o obreiro é digno do seu salário. Se você vai e faz, e alguém quer ofertar na sua vida, quer te beneficiar, é Deus tocando nele. Se não, não cobra, é pecado. Isso aí é para os futuros pregadores daqui. Amém? É pecado. E Deus vai cobrar. Então, peraí. Foi talento que foi dado. Aí Jesus pega em Lucas capítulo de número 10. Passa Mateus, Marcos, Lucas 10. Que eu tinha falado para os irmãos marcarem. Irmãos, no versículo de... Aqui fala assim, a missão de 70, não é? No seu aí. O versículo 17 diz assim, ó. E voltaram os 70 com alegria, dizendo, Senhor, pelo teu nome até os demônios nos sujeitam. E disse-lhes, olha o que Jesus disse a eles, eu vi Satanás cair do céu como um raio. E eis que vos dou poder para pisar as serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Jesus vem com o ministério dele, passa os 10, aí depois ele chama 70 para ninguém falar que era só os apóstolos, está entendendo? 70 discípulos fala para vocês também,
vai. Eles voltam tudo com alegria, dizendo: mestre, em teu nome, mestre, os demônios nos sujeitam. Aí ele disse assim: vi Satanás cair do céu como um raio. Quem lembra do Velho Testamento? Ele ia diante dos anjos, diante de Deus, e julgava. Posso tocar? Ao jeito que ele está, posso tocar? Agora ele não pode mais. Jesus falou: eu vi cair do céu como um raio. Naquele exato momento, Jesus está dizendo assim: agora a igreja que eu estabeleci tem poder e autoridade sobre a terra. Amém? Agora vocês vão curar os enfermos, expulsar os demônios, limpar os leprosos, ressuscitar os mortos. Se beberes alguma coisa mortífera, não te causará dano algum. Não tem poder e autoridade sobre a sua vida mais. Demônio nenhum. Obra maligna nenhuma. Você aceitou Jesus. Você é dele. Agora quem não é, está enrolado. Pastor, em minha casa, quando você aceita Jesus, os seus filhos agora são santos, diz a palavra. Amém? Quais filhos? Os que têm consciência e não vivem pecando, porque os que vivem pecando vai herdar consequência. Amém? Seu filho não peca, é criança, está santificado. Mas ele vai criando 16, 17, quer agarrar, quer fornicar, quer bagunçar, está em pecado. Aí vem aquela que a enfermidade, que eu tenho que ficar cuidando direto. É com febre, é com estômago, é com isso e aquilo. Eu não sei o que acontece mais. Está com depressão, está com isso e aquilo. Está com... meu Deus do céu. Por quê? Está vivendo em pecado. Está colhendo pecado. Amém? Aleluia. Então tem que saber quando é coisa de Deus e quando é coisa do pecado. Tem que saber quando é um remédio que você vai tomar e sara e quando é espiritual, colheita do pecado. Tem que saber essas coisas. Amém? Então poder e autoridade foi dado à igreja. Agora volta lá em Apocalipse capítulo de número 12, para nós terminarmos, tá? Aleluia, glória a Deus. Falei que essa mensagem ela é extensa. Meu Deus do céu, eu só falei do versículo de número 3, ou melhor, do versículo de número 4. Eu estou até agora pregando sobre ele, e nós vamos falar o resto aqui, para vocês entenderem o 12, o Apocalipse 12. Vamos continuar do 4. A sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu e lançou-a sobre a terra. Amém? E o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que dando à luz lhe tragasse seu filho. Amém? Tudo isso eu preguei. Não preguei? Aí o versículo 5. E deu à luz um filho, um varão que há de reger todas as nações com vara de... Então Jesus vai vir agora com amor ou com a vara de ferro? Ele vai reger todas as nações com vara de ferro. A ira dele vai ser feia. Tá? Aí o texto vai dizendo mais. Olha o que vai dizendo. Aleluia. E o seu filho foi arrebatado para Deus e para seu trono. Foi a morte e a ressurreição. Ele foi para o Deus Pai. Aleluia. Aí o texto vai dizendo mais. Aleluia. E a mulher fugiu para o deserto, aonde já tinha lugar preparado para Deus, por Deus, para que ali fosse alimentado durante 1270 dias. Muitos estudos relatam que isso aqui é uma parte de quando a igreja ficar na terra e o anticristo reinar. Ela foge, está entendendo, para o deserto, aonde Deus tem um lugar preparado para cuidar dela. Quando o anticristo reinar, tá? O anticristo vai reinar sobre a terra. Você vai ver o que vai virar isso aqui. Ou você quer subir? Aleluia. Aleluia. Então vamos lá. Olha o que acontece aqui, o texto da Sagrada Escritura. Aleluia. É o verso qual? 7? E houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhavam o dragão e seus anjos. Essa batalha do verso 7
é a mesma que Jesus está lá em Lucas, capítulo 10, verso 17. Que ele fala, vi Satanás cair do céu como um raio. A primeira do versículo de número 4 foi a primeira queda, que ele arrastou a terça parte das estrelas do céu. Esse verso 7 fala da segunda queda, que ele estava lá no céu, e Jesus, quando vence, passando poder e autoridade para a igreja dele, fala, vi Satanás cair do céu como um raio. Agora eu vos dou poder. Amém? Libertará, curará, entendeu? Beberá coisa mortífera e não lhe causará dano algum. Amém? O texto vai dizendo aqui, dessa segunda batalha, olha só. Versículo 7, e houve batalha no céu, e Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, que é o diabo, e batalhavam o dragão e os seus anjos, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou no céu. Agora observe o versículo 9, e foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente chamada Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. E ouvi uma grande voz do céu que dizia, agora chegada está a salvação, e a força, e o reino do nosso Deus, que é a igreja dele na terra, e o poder do seu Cristo, porque já o acusador dos nossos irmãos é derribado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. Amém? Agora vocês entenderam o 12? Vamos continuar então no 11. E eles venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram a sua vida até a morte. Aqui está falando dos mártires que morreram por amor a Cristo Jesus no passado, e não amaram a sua vida até a morte. Porque quem ama a sua vida não quer morrer por Jesus, não. Mas quem não ama, não está nem aí, fala, por ele eu vou. Amém? Seja assim, porque Jesus falou para ser. Amém? Diante da bala, do revólver, do canhão, da faca, eu não nego Jesus. Amém? É assim, tá? É isso que ele está falando, porque se negar, está fora do reino. Aí diz assim, ó, versículo 12, pelo que alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais, ai dos que habitam na terra, está falando dos ímpios, e no mar, porque o diabo desceu e vos tem grande ira, sabendo que já resta pouco tempo. Amém? É só até aqui porque o horário está avançado. O inimigo já sabe que resta pouco tempo para ele. Então, a voz já clama logo, ai dos que habitam na terra. E ai mesmo. E ai mesmo, olha o que acontece. Você aguenta ver jornal? Você, meu Deus do céu. Você sai pelo mundo afora, só atrocidade. Ai dos que habitam na terra. Não existe nem bala perdida. Existe achada mesmo. Tem um caminho certinho. Amém? Então, irmãos, observe bem. Aleluia. Ai dos que habitam na terra, porque o diabo está sobre a terra. E ele sabe que para ele resta pouco tempo. Então ele quer levar quem? O máximo que ele puder. É isso. Aleluia. Mas contra a igreja de Deus ele não tem poder. Aleluia. Contra a igreja de Deus ele não tem poder. Aleluia. Amém? Graças a Deus. Coloque-se de pé em nome do Senhor Jesus Cristo.